que leva uma pessoa a seguir, né, esse movimento importante que é o veganismo? Bom, eu acho que o principal fator motivante, né, para alguém se tornar vegano é a questão dos animais, né? A empatia para com os animais e, atrelado a isso, vem outros bônus, que a gente acaba também ajudando na questão ambiental e na própria saúde. Particularmente, você gosta de animais? Eu amo, desde pequena sempre fui apaixonada por animais. Quando eu era mais nova, eu não entendia que as pessoas poderiam ser vegetarianas, veganas. Aí, quando eu fiz 13 anos, eu tive essa noção, né, dessa alimentação. E foi quando eu decidi me tornar ovo-lacto-vegetariana. E mais na frente me tornei vegana e daqui a pouco eu posso contar mais um pouco sobre esse processo. É importante destacar esse ponto, né, que o veganismo é mais um movimento, né, não só o estilo de vida de não comer carne e nada de origem animal. É diferente também de quem é vegetariano. Queria que ela explicasse também essa questão, a Ellen e a Mariana também, sobre esse ponto, né, a diferença de um para o outro. Certo. Os termos, assim, se confundem mesmo, tem muito essa questão. Tem gente, por exemplo, que oferece peixe para vegetariano. E peixe é um animal, né? Tá ali, tem vida, tem, digamos, a gente gosta muito de falar, tudo que tem olho eu não como. É mais ou menos assim. Então, a palavra vegetariano, mesmo na sua origem, ela exclui todos os produtos de origem animal. Carnes, leites, ovos, mel. Só que essa palavra, assim, foi sendo utilizada de forma errada no decorrer dos anos, aí tanto que tem pessoas que pensam que vegetarianos comem peixe, por exemplo. Então, para facilitar esse processo, foi criado outros termos, como o ovo-lacto-vegetariano, por exemplo, que é aquela pessoa que ela não consome nenhum tipo de carne, nem frango, nem vaca, nem porco, nem peixe, mas ela consome leites, ovos e todos os derivados, que foi primeiramente o que eu me tornei, que eu achava impossível ficar sem leite, sem ovo. E como é que foi esse processo para você, assim, quando começou? Como é que as primeiras coisas que você começou a adotar e excluir da sua dieta? Como é que foi todo esse processo até você ser hoje vegana? Certo, tudo começou quando eu tinha 13 anos. Na infância eu já sentia muito dó quando eu via os animais sofrendo, até para questão alimentar, presenciava que meu avô tinha fazenda, então eu achava tudo aquilo ali muito triste. Quando eu via, eu não comia, né, porque eu ficava pensando, aí passava uma semana, fazia quase que uma greve de fome, ficava chateada com todo mundo, mas aí depois, por ser criança, eu acabava voltando, né, a consumir. Aí até que um dia aí, na época da internet de escada, acessando o Orkut, eu olhei um cartaz que dizia: se você ama uns, por que come outros? Acho que era mais ou menos assim. Aí tinha uma vaca e um porco. Aí eu falei... Não, tinha uma vaca e um cachorro, no caso. Aí eu falei, cara, realmente, eu tô amando os animais, tô comendo eles, então tem algo errado aí. Aí eu fui olhar vídeos, né, documentários, e o primeiro documentário que eu me deparei foi o documentário A Carne é Fraca, que fala sobre essa questão da indústria da carne, do abate dos animais, como acontece todo esse processo. Então, desde esse dia, eu peguei meu diário e anotei, eu nunca mais vou comer nada de origem animal, assim, de carne, né? Na minha cabeça ainda não tinha essa divisão que na criação, né, na produção do leite ou do queijo poderia também ter os maus tratos. Aí até então, nesse momento, eu não sabia. Aí eu excluí todas as carnes, parei de comer todas as carnes. Como eu não sabia muito o que fazer, porque eu era muito nova, aí fiquei comendo arroz, feijão, queijo, né? Eu exagerei no queijo, que até então eu não via nenhum tipo de problema no queijo. E feijão, macarrão, salada, e minha mãe achou que não fosse durar. E eu fiquei nisso meses, até que um dia ela descobriu que existia a carne de soja. Aí ela chegou lá em casa com carne de soja e foi quase um ano comendo carne de soja, para descontar o tempo perdido. Então, foi esse processo, né, de virar ovo-lacta. Aí, anos depois, eu descobri também que tinha problema também na questão do leite, dos ovos, né, na questão ética, ambiental. E foi quando eu decidi também parar de consumir os derivados, que foi bem mais difícil, né? Bem, bem, bem mais difícil. Quando eu estudei muito sobre a questão da indústria do leite, eu fiquei muito horrorizada e decidi que não, eu vou conseguir. E basicamente, no início, eu passei fome. Eu só sabia que eu não queria mais consumir nada, porque se vocês forem ver, tudo tem leite. É muito difícil
tu achar algo que não tem leite quando tu não tem tanto conhecimento assim do que pode estar vindo a substituir. Aí foi muita pesquisa, muito vídeo no YouTube, muita criação de receita. Aí um dia eu consegui fazer o leite vegetal em casa, queijo vegetal, aí pronto. Eu falei, nada mais me tira disso. Passei uma semana fazendo pizza, tudo é assim, depois que tu descobre. Aí uma semana fazendo leite de castanha, leite de amendoim, leite de aveia, leite de arroz. Aí pra mim, assim, foi uma mágica. E foi, aí nessa hora eu falei, essa encontrou foi uma solução que a solução. cabia no seu estilo de vida, né? Eu acho, assim, que esse acompanhamento, né, assim, como foi muitos anos atrás e tal, não tive essa noção também que eu tenho que procurar E você era criança, um nutricionista. Eu era muito nova, assim, minha mãe também não teve a ideia de me levar, então meio que foi mesmo nessa base, mas assim, hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu super indico. Alguém me procura, Ellen, eu quero virar vegano, vegetariano. Falei, cara, vai com o nutricionista, assiste os documentários, vai no YouTube, aprende muita receita e vai ser um processo muito fácil. Sobre a questão de deficiências, né, o que a gente ainda tem é a questão, não que os veganos tenham, né, mas que é recomendado que seja feito, que é o que a maioria faz, é a suplementação da B12, como ela falou, né, que não tem, que ela se encontra mais na carne, leite e ovos, né, só que a gente eu suplemento, todos os dias tomo minha vitamina B12, e é isso. Seria assim como a gente pode ter deficiência também de algumas vitaminas, pessoas que consomem carne também têm deficiência, pessoas que comem carne podem ter anemia, enfim, é só uma suplementação a mais que a gente precisa fazer e que para mim não me incomoda em nada. Eu acho que outra preocupação também das pessoas que observam o movimento do veganismo é quanto à questão da proteína, né? Que você vai ter que substituir essa proteína, que no caso sempre é de origem animal, o ovo é uma fonte rica de proteína, a carne também, frango. Como lidar com essa situação? Né? Como que, primeiro para você que é vegana há 14 anos, como foi lidar com essa situação de ter que procurar fontes, né, alternativas à proteína? No início, como eu disse, foi bem difícil, aí à medida que eu fui pesquisando, aprendendo novas receitas, eu fui vendo como substituir, né? Que realmente a gente tem isso enraizado, a proteína, só na carne, tanto que a gente fala, vou comer minha proteína, aí tu já associa a carne. Mas a gente tem proteínas de origem vegetal, né? Diversas, então, por exemplo, no almoço, eu consumo carne de soja, grão de bico, que é rico em proteína, lentilha, todos os feijões, alguns vegetais verdes escuros também, tofu. Então, fica meio que uma alimentação muito variada. E a gente acaba, sem querer, ficando mais saudável, né? Ou sem querer, querendo, ficando mais saudável, porque a gente abre mais a nossa mente para provar todas as leguminosas, vegetais, grãos, castanhas, enfim. Então, a alimentação acaba que fica mais completa. Porque o que eu percebia que quando eu consumia carne era mais aquela coisa batida. Arroz, feijão e carne, arroz, feijão e frango. E acaba que muitas pessoas que fazem esse tipo de alimentação não tem nem contato nem com uma fruta, nem com uma verdura, não gosta. Por exemplo, é o que eu vejo no meu dia a dia. Isso pode ser muito difícil, né? Eu costumo dizer que eu tenho um pouco de paladar infantil, né? Aquele paladar que não gosta muito de certas verduras, né? Algumas saladas, enfim. E aí, acredito que essa transição para uma pessoa que tem esse hábito, que não tem esse hábito de comer verdura, de comer fruta, pode ser até mais difícil, né? Mais difícil. E assim, tem muita coisa que eu não gostava. Então é meio que uma reeducação alimentar. Tu te adapta, tu vai comendo, não, vou comer até eu gostar. E foi assim com diversos vegetais, tipo berinjela. Não gostava, achava que tinha um gosto amargo. Aí eu aprendi como tirar o gosto amargo da berinjela e fazer várias receitas que ficavam maravilhosas. E é uma reeducação alimentar. Coisas que você não gostava, você passa a gostar. Existe a possibilidade de uma pessoa que não é vegana, que come carne e tudo mais, ela optar por fazer uma dieta vegana em algum momento da vida dela? Existe algo que possa remeter a emagrecimento, uma dieta vegana, ou isso não existe? A partir do momento que tiramos as proteínas, vai estar aberto a comer carboidratos, né? O que isso implica também na adição de açúcar no nosso sangue.
Então, não é porque a pessoa é vegana ou vegetariana que ela vai se tornar mais saudável. Pelo estilo de vida, vai depender do que ela vai comer, né? Mas se ela tiver uma dieta equilibrada, ela vai se tornar saudável pelo costume, né? Pelo dia a dia daquilo que ela vai se alimentar. É muito importante falar sobre isso, porque tem pessoas que desisti de ser vegano porque eu tava anêmico, tava fraco, tava passando mal, mas tipo assim, essa pessoa, ela não estudou tanto sobre o assunto, ela não procurou um nutricionista para direcionar ele melhor ali naquele caminho, aí meio que coloca a culpa na dieta vegana, só que não é bem assim. E também varia muito de pessoa para pessoa, né? É, Algum biotipo é diferente do outro, e aí não é só porque você adotou aquela dieta que você vai logo emagrecer, ou também você pode ganhar peso. tem como tu ser vegano e comer só besteira, fast food, eu gosto muito, né, só que eu faço minhas receitas lá, por exemplo, hambúrguer na versão vegana, pizza, gosto muito e tal, mas também me controlo e tento seguir também uma alimentação mais rica em verduras e tal, mais saudável, né, digamos assim. Mas tem como tu ir para os dois lados, aí a escolha é da pessoa. Isso quebra também um estereótipo, né? De que as pessoas, elas associam muito, né? A pessoa que é vegana ou até mesmo vegetariana, de que ela vai ser uma pessoa extremamente magra. Isso. Né? Que, eu vou ver praticamente um zumbi na minha frente, né? Que Aquela ela tá pessoa quase- branca, pálida, assim, quase morrendo, mas não é... Sobrevive de plantas, né? Isso quebra esse Luz, estigma. paz, amor, você tem meio que esse estereótipo. Tem um ponto, inclusive, nesse ponto que vocês trouxeram aqui para o debate, que é isso, muita gente confunde vegetarianismo, veganismo com dieta light, né? E quando alguém menciona que está passando por uma dieta desse tipo, ou então foi direcionada, recebeu por parte do nutricionista, é claro que o nutricionista ele tem, é claro, faz aquele planejamento inteiro, depois de toda uma análise, de toda uma anamnese, mas existe essa confusão, né? Eu quero entrar no mundo vegetariano. Confunde o light, o diet, como o vegetarianismo, até mesmo o veganismo. E tem outras coisas. O próprio termo, como a gente tocou, a Ellen trouxe nesse ponto aqui pra gente durante o Atualidades, tem essa confusão entre o veganismo e o vegetarianismo. Alguns dizem que o veganismo, vou usar o termo, né, porque é utilizado a nível popular, ele é um pouquinho mais radical do que o vegetarianismo como um todo. Já teve situações em que alguém pediu dicas para você sobre, eu quero começar como ovo-lacto, ou então como vegetariano. E acabou confundindo, trocando um pouco as bolas e começou logo no veganismo e ficou um pouco perdido, mas depois teve um direcionamento. É bem normal. Hoje em dia, assim, eu recomendo mesmo a pessoa iniciar pelo menos um pouquinho, um processo mais lento, ir conhecendo, estudando, pesquisando. Porque geralmente quando a pessoa vai de forma muito abrupta, é mais fácil ela desistir. Então eu vou dando toda aquela paciência, aquela calma. No início, lógico, há muitos anos atrás, quando eu estava muito desesperada com tudo que eu sabia, eu era um pouco mais radical nessa questão. Não, tem que parar logo e tal. Hoje em dia eu entendo que cada pessoa, né, tem o seu processo. Então eu procuro ter uma linguagem assim, né, abordar de forma melhor, mais compreensiva e direcionar a pessoa para que ela consiga chegar lá e não desistir. Outra coisa importante que tu falou sobre essa questão do termo radical, né? A gente escuta muito isso. Tu é radical. Radical por quê? Gente, eu só gosto de animais, acho que não tem nada de radical nisso. Mas, assim, o ponto principal do veganismo, diferentemente do vegetarianismo, é porque no veganismo a gente tem mais esse lado ativista, né? Não é só a questão alimentar, tem a questão também do vestuário, de não frequentar locais onde aconteça uma exploração aos animais, como rodeio, vaquejada, zoológico, onde os animais ficam aprisionados, circo, que se usam animais ainda nas apresentações. Tem a questão maquiagem, cosméticos, também, né? Hoje em dia tem muito o rótulozinho nos cosméticos, que é um coelhinho e tem o cruelty free, né? Não testado e sem é ingredientes. sempre bom a gente ficar observando as coisas que são testadas em animais também. Até pessoas não veganas também, graças a Deus, estão com essa olhar, né, também a mais de não usar pelo menos produtos não testados em animais, né? Porque é algo muito triste que acontece. Então, nesse processo de 14 anos, por exemplo, há 10 anos atrás,
batom. Era uma coisa muito difícil de eu encontrar batom. Então, fiquei muito tempo sem comprar batom. Tipo, era muito difícil tu achar um produto pro cabelo, assim mesmo. Era bem limitado. Tinha, mas era bem limitado. Agora tu vai no supermercado, como ela falou, vai nas farmácias, tu vê lá o selinho, eu dou logo um pulo. Meu Deus, mudou tanto. E tem marcas que só trabalham Sendo com veganos, né? E só tem vários produtos só com esse selo, né? Então é muito importante a gente ver também a evolução, né? Antigamente, acredito que até 14 anos atrás, não existia isso, esse policiamento das marcas, né? De também olhar por esse outro lado dos animais, né? Que é uma cultura que não é de agora, há muito tempo. Vários produtos, várias coisas eram testadas em animais, então é importante a gente também ver a evolução das marcas, dos produtos, não só dos alimentos, né, mas também como vestuário, como você falou. Sim, sim. Tem marcas aí, tipo, muito, muito conhecida, né? Tipo, não sei, pode falar o nome? Pode. Boticário, por exemplo, ela tá transformando todos os seus produtos em veganos, né? Isso não era há 5 Realmente não anos sabia. atrás, não era realidade. Então, marcas bem conhecidas estão, de fato, pensando na questão ambiental, nos animais, na ética, enfim. E trouxe uma mudança, né? Principalmente de informações, porque o próprio Rodrigo mencionou que não sabia, né, da marca, esse movimento que está acontecendo. Muitas pessoas também não sabem, não têm noção, né? Por exemplo, batom. Quem imaginaria que no batom teria algo relacionado à presença de animais, né? Então tudo isso traz de informação também para o público que começa a entender, as pessoas, o cidadão comum começa a perceber que ali está sendo utilizado de alguma forma, seja como cobaia, seja como a própria material do animal, algum nutriente que ele tem para fazer esse tipo de coisa. No seu estilo de vida, quando você vai no mercado, você também está sempre procurando ali nos rótulos, né, nas embalagens, na informação nutricional para saber se tem alguma coisa, né? Os veganos se tornam experts em ler rótulos. Então, se tu vê alguém lendo rótulo durante muito tempo no supermercado, pode ter certeza que é um vegano. A gente lê tudo para saber se pode, se não pode. E o custo ainda é muito alto, né? Você falou que aqui a procura é pouca, então acho que também a Ellen pode responder. É alto mesmo o custo de você ser uma pessoa vegana, de você consumir produtos que quase não tem aqui na capital, né? É outro mito, infelizmente também atrelado ao veganismo, porque, tipo assim, eu não sou rica, né, digamos. Tô ali na média ali da maioria dos brasileiros e consegui manter essa alimentação. O que se torna caro no veganismo é os produtos industrializados que vão imitar as questões de origem animal, tipo no supermercado, tipo salsicha vegetal, calabresa, que mais que já tem queijo. Hoje em dia a gente tem uma variedade toda, né, que se assemelha às de origem animal. Aí vai aquela coisa da demanda, que ainda é pouca, mas só que existem pessoas, tanto que os produtos estão sendo criados, lançados no mercado. Mas se tu comparar com a indústria da carne, que está aí desde milhares de tempos, né? Se eu for fazer essa comparação, não tem como eles ofertarem um produto mais em conta, né? Então, acaba que eu quase não compro esses produtos, porque são caros, de fato. É para uma vez ou outra, uma receita especial que tu queira fazer. Mas em casa tem como tu reproduzir todas. E sai mais barato. E a internet tá aí, né? Pra a internet mostrar. tá aí. Então, o meu queijo, tipo, o queijo, vamos supor, tá R$35, 400 gramas. E em casa eu consigo fazer com R$8, por exemplo, fazendo um queijo de batata, de mandioca. O leite no supermercado, por exemplo, de aveia, tu encontra por R$15, R$20. Em casa tu consegue reproduzir por 89 centavos, por exemplo. Então fica barato tu fazendo em casa. Aí requer disciplina, tipo, tu encontrar o tempo ali pra tu criar tuas receitas e dá certo. Que você já teve alguma situação que você observou, que você ali aflorou seu sentimento pelos animais, que você teve que tomar alguma atitude? Você lembra de alguma situação assim? Sempre eu vejo, né, situações assim tristes em relação aos animais. Questão de maus tratos também, já presenciei alguns. Tipo, falei alguma coisa, mas nada assim tão brusco, né? Tipo, de chegar e bater. Já me revoltei, me chateei, falei. Ainda mais agora no mundo de rede social, que tu vê muita coisa, acaba que tu comenta, faz um comentário mais assim pesado. Mas hoje em dia não, eu tô indo mais nessa linha mesmo
pacífica. Mais pacífica. Aqui a gente tem uma questão ainda muito forte, por exemplo, com carroceiros, né? E, Essa situação, sim. Teve uma situação há algum tempo em que uma moça se revoltou, né, com a atuação do carroceiro com o animal, né, chicoteando ele, porque ele estava naquela teimosia, né, como a gente costuma dizer no popular, empacado, não querendo sair, e ele começou a chicotear o animal, e a mulher pegou o chicote na mão dele e chicoteou o carroceiro. Né? Você não é muito dessa linha, não, né? Não, comigo ainda não aconteceu nenhuma situação parecida, né? Essa questão aí dos animais, né, de tração, né, é muito triste. É uma realidade muito forte aqui em São Luís. Então, quando tu sai de casa, tu presencia vários momentos como esse e, de fato, é muito triste. E uma coisa que poderia mudar isso seria os cavalos de lata que já existem em algumas cidades, né? Que é uma proposta interessante para estar substituindo o uso da tração para evitar situações aí como essa que aconteceu. Aqui são o café da manhã da Ellen, né? O que ela bota aí na mesa dela para ela ter energia pro dia? Café da manhã, eu não dispenso o café, né? O pretinho, né? O importante é isso, viu? O café tá tranquilo, né? Pode consumir. Para quem gosta de um cafezinho, eu, inclusive, gosto muito de café também. Aí eu consumo puro, sem açúcar e com leite vegetal. Geralmente eu uso leite de aveia, né? Que é o mais acessível, leite de amendoim também. Misturo lá o café. Como muita tapioca, e a tapioca eu recheio com tofu, por exemplo, ou com umas misturinhas lá que eu faço de ervilha por causa da proteína. Outra coisa que eu consumo também, a gente chama de grão-melete, que é a versão daquela, tipo, a tapioca que faz com ovo. Como é que é o nome? Crepioca? Crepioca. A gente chama de grão-melete, que é feita do grão de bico, né? E o grão de bico já tem proteína. Aí tu recheia com algum outro legume e já tá ali garantido a proteína. Então, cuscuz, tapioca, as mesmas coisas assim, basicamente. Pão, aí o pão é importante tu olhar se tem leite ou não na composição. Geralmente o pão francês, ele não tem leite, nem derivado de origem animal, mas sempre eu pergunto pro padeiro, né, pra garantir. E como é que... Ellen, você falou, né, mais cedo, que você aprendeu a fazer sua própria comida, que você teve que aprender também algumas receitas. Como é que você lida... com a família, assim, ou com eventos que você precisa ir, com amigos, aquele churrasco de família, como é que funciona, assim, na sua rotina, no seu dia a dia? Vegano acaba que sempre tendo sua marmitinha, né? Então eu comprei aquelas bolsinhas bonitinhas, aí tem umas 3, uma mais bonitinha que a outra, que é pra levar pra todo rolê que eu for. Eu tenho que... Ou eu como antes de ir, né, pra festa, aniversário, churrasco, casamento, ou eu levo também minha própria marmita. Às vezes, quando eu tô com vergonha, eu deixo no carro. Aí, se for uma pessoa muito próxima, eu levo mesmo pra mesa e abro e consumo lá. Geralmente, eu já tô assim, porque tu vai perdendo depois a vergonha, né? Porque é uma alimentação como qualquer outra, que... Enfim. E hoje a gente já pode ver vários restaurantes aqui, lanchonetes. A gente já tem várias opções, assim, dá pra tu dar uma socializada, que antes era difícil também. Então dá pra tu ir comer uma pizza, por exemplo, um hambúrguer, um pastel, já tem. Não são muitos lugares, mas tem essas opções. Já restaurantes também. Eu imagino que essa questão aí de você sair pra algum local que vai ter uma festa, eu acho que é a mais complicada. Eu que não sou vegano, né, mas eu já tô aí nesse processo de eliminar açúcar da minha vida e é difícil, viu? Quando o amigo é amigo mesmo, legal, ele prepara uma alimentaçãozinha. Olha, Ellen, tu vai, eu já fiz o teu feijão a tua feijoada sem carne. Aí já te convence, te convence. Esse aí eu vou ter que ir, ele se esforçou pra me receber, então eu faço questão. Aí às vezes eu deixo até de ir, porque não tô afim de preparar nada pra me levar. E a pessoa também não tá me convidando e vai me oferecer água. Então, meio que alguns convites eu acabo recusando. Tem uma pergunta aqui também, que acho que é mais direcionada a Ellen, né? Que é o usuário aqui, Gopa. Não sei se é o nome realmente da pessoa, né? Mas ela tá perguntando como é que tá a galera vegana em São Luís. Tá crescendo muito? Tem muita gente procurando você, querendo orientação. Esse público tá realmente indo atrás mais das informações para entrar nesse estilo de vida vegano, Ellen? Cara, antes da pandemia, em 2019, 2018, teve um boom do veganismo. Muitos veganos, muitos lugares com opções, né? Na própria pandemia também, muitos empreendedores, eu no caso, e alguns outros amigos também passaram a fazer comida vegana em casa para vender. E agora deu, tipo assim, depois da pandemia eu acho que meio que mudou, assim, as pessoas foram perdendo os contatos e tal, mas é um movimento que sempre tem interesse, sempre tem gente querendo saber, se informando. Eu acredito que continua crescendo.
Sim. E essa sua outra atividade? Você é farmacêutica de formação, né? Mas nas horas vagas você faz lanches veganos. Como é que é essa atividade aí paralela que você adotou, Ellen? Eu tenho uma lojinha que é o Meu Mundo Veg, SLZ, né? Começou também ali perto da pandemia, acho que 2017, 2018. A pandemia foi em 2019, né? Um pouco antes. Eu comecei a fazer leites vegetais em casa para vender, queijo, e fui postando no Instagram e foi aparecendo umas pessoas para consumir. Aí a gente já tinha um grupo, né? Que é os Vegans SLZ, que é um grupo de WhatsApp que já tem umas 300 e poucas pessoas. Aí jogava nesse grupo, aí alguém desse grupo jogava para outra pessoa e assim foi acontecendo, né? Aí cheguei a vender pizza, sem nada de origem animal, onde eu fazia o próprio queijo, a maionese, a própria calabresa, tudo quase sempre artesanal, né? E assim como eu, tem muitos outros colegas também que fazem, né? Tem seus empreendimentos e vendem opções veganas em casa. Eu acho isso muito importante, até porque tem um termo que eu uso muito dentro das minhas comidas, da alimentação, é explosão de sabor. Foi o que o veganismo me apresentou. Porque tu passa a consumir uma variedade, assim, enorme de coisas que tu não consome, geralmente quando tu tá só focado ali nas coisas de origem animal. Então, cada alimentação minha, meu Deus, como é que eu consegui fazer isso? Tipo, tu pega uma lentilha, um grão de bico, tempera, transforma e fica, assim, um sabor surpreendente. Então, é mágico. É única. É única. E sai do comum, né? E você fica pensando, Sim. poxa, as pessoas comendo ali as mesmas coisas, e aí eu aqui tendo essa oportunidade de fazer... ter essa experiência, né? Isso é sempre bom, isso, né? As pessoas pensam que a gente sofre, mas a gente tem que se controlar para acabar não comendo muito, porque as comidas ficam muito gostosas. É assim comigo quase todo dia, por exemplo. Sobre um ponto que a Ellen tocou muito aqui durante a entrevista, e a gente reforça, acho que tu vai gostar dessa parte, sobre os documentários que tu assistiu, lá no início até hoje. Quais tu recomendas, quais plataformas, inclusive, se tu ainda consome ou então reassistiu, para o público interessado também acompanhar essas informações? Certo. Eu queria recomendar o documentário A Carne é Fraca. Ele é bem antigo, acho que foi do lado de 2005, o ano dele. Mas o principal de todos, acho que foi Terráqueos, para mim. Foi um divisor, assim mesmo, que eu consegui ter uma noção de tudo o que acontece e abriu meus olhos, transformou minha vida. Acho que é o documentário da minha vida e eu sou muito grata por ter me deparado com ele. E um livro que eu recomendaria a leitura seria o livro Galactolatria, que fala sobre a indústria do leite também. O Rodrigo tratou aí de um assunto dos ratos, né? Eu quero saber como é que a Ellen lida no dia a dia em casa, porque a gente sabe que vez ou outra vai aparecer uma barata, vai aparecer uma aranha, né? Como é que é a relação da Ellen numa situação como essa, né? Como a gente disse que são os insetos ali que se proliferam, né, na residência. Como é que é essa situação? Eu tenho amigas que já falaram, às vezes falam com o mosquito, por favor, sai daqui. Que pedem, por favor, com licença e tal. Eu ainda tenho que evoluir um pouquinho, porque eu tenho pânico de barata. Então, eu peço ajuda aos universitários para alguém resolver. Eu não consigo ainda. Mas se indigna quando alguém mata a barata, o rato. Eu tento não ver, eu fico assim, mas eu tenho pânico ainda de barata e principalmente assim. Mas eu ainda não consigo conversar com ela e botar num cantinho. Fala pra gente, como é que você vê o futuro do veganismo no mundo, assim? Qual o impacto que isso vai ter futuramente, que isso já tá tendo, né? Como é que você vê o futuro do veganismo? Eu acho que, principalmente agora, com certeza todos estão acompanhando a questão aí do impacto ambiental. A maior causa, né, desse impacto ambiental, desmatamento, está relacionado à agropecuária, né, para a criação aí das pastagens dos dos gados. E eu acredito que é necessário o veganismo até pela questão da nossa própria sobrevivência, porque o ambiente está pedindo socorro, está acabando. E o veganismo acho que é a dieta que mais se adequa aí para essa questão de melhorias no meio ambiente, porque essa atual que a gente está lidando está acabando com tudo.